É muito importante ter momentos onde você entra em comunhão com algo sagrado em você. Ou se você nunca teve essa experiência, fazer a tentativa de entrar em comunhão com algo sagrado em você. Você pode ir para a natureza, por exemplo, sozinho, para o bosque ou para uma montanha, para um lago, e tentar ouvir o silêncio ao teu redor. Você pode fechar os olhos e se desconectar de todos os teus meios de comunicação, smartphone, o que for, e tentar realmente interromper a narrativa convencional sobre você mesmo, a tua história, teus pensamentos habituais, os problemas que ocupam a tua atenção a maior parte do tempo, e simplesmente tentar se reconectar ou resgatar uma percepção contínua de que existe algo por trás da história da vida que não está sendo observado, não está sendo reconhecido. A própria história da vida, não as nossas histórias individuais, não as nossas narrativas privadas, pessoais, que isolam cada um do plano geral da vida, né? do mundo como tal, mas a história da vida com V maiúsculo mesmo. Eu fazia muito isso de pegar o carro e de repente, até num dia de semana, ir para um lago ou ir para um espaço ermo da natureza e buscar ouvir uma voz sutil, um outro estado de espírito que eu sempre senti que estava dentro de mim e que possivelmente eu sentia com uma intensidade enorme na minha infância, mas que depois que eu me tornei adulto ele parece que se dissipou, isso muitos anos atrás, né? E aí nesses momentos de contato direto com a natureza você começa a ter uma percepção curiosa. Você percebe que a natureza visível, a natureza física, né? Os pássaros, né? As rochas, e o céu, e as nuvens, e os animais, e o ciclo das estações, de que o elemento central dessa natureza visível está precisamente no nosso corpo e na nossa mente, na nossa consciência e nos nossos sentimentos e em tudo aquilo que você chama de si mesmo. Que a natureza não está à parte das nossas vidas, que ela na verdade é a essência das nossas vidas, que existe algo selvagem dentro de cada um de nós, né? E isso talvez seja a maneira mais direta para as pessoas contemporâneas terem uma experiência do sagrado, né? No sentido do que Terence McKenna colocava como o retorno da cultura arcaica, possivelmente no elemento do arcaico, né, de uma vida primitiva, primal, na qual os homens não tinham muitas respostas, não tinham muitas ideias do que era o cosmos, o mistério ainda estava vivo para eles. Que é nessa experiência que a raiz do que significa o sagrado pode ser encontrado, né? E eu tenho a sensação clara de que a maior parte dos outros caminhos que não apontam para isso mantém as pessoas muito presas a universos mentais, a universos simbólicos da imaginação, por mais sofisticados que eles sejam, por mais esotéricos, por maior beleza teórica que eles possuam, eles raramente levam a consciência às raízes do ser, da experiência de existir, porque de fato é isso que se busca, é você ter um momento ou um intervalo de tempo amplo o suficiente onde você consegue resgatar o sentimento de perplexidade pela experiência de existir, experiência de assombro, de você estar realmente surpreso pelo fato de você ter mãos, pelo fato de você ter olhos, pelo fato de você respirar e você poder ver as coisas, e você poder sentir o mundo como o primeiro homem ou a primeira mulher, os primeiros hominídeos que começavam a ter lampejos de autoconsciência, como provavelmente eles sentiram a natureza da vida. Se esse fio condutor, se essa semente búdica, e a gente pode dizer que talvez a semente búdica ela seja realmente o resgate dessa autoconsciência primordial desobstruída pelo desenvolvimento do intelecto. Se a gente resgatar isso, talvez a gente tenha o olhar desobstruído, o olhar limpo, para entender realmente o que o plano da manifestação realmente é, o que a vida inteira realmente é. Ou seja, o que
gera a maior parte do sofrimento não é necessariamente as experiências difíceis que a gente tem, digamos, nas nossas vidas, mas eu sinto que a raiz da experiência do sofrimento é de existir como uma consciência isolada, separada das outras consciências, presa a um corpo finito, um corpo que vai morrer em pouco tempo. E é nessa experiência de isolamento, né, de que você existe numa bolha autocontida, num delírio auto-isolado, numa fantasia pessoal, é nisso que está a experiência de sofrimento e é nisso que está a experiência de desconexão fundamental com o rio da vida, com a experiência da vida infinita mesmo, da vida sem limites, infinita no sentido de sem limites. E isso é refletido, por exemplo, na nossa experiência das cidades. Ou seja, a cidade, se tem uma coisa que a cidade é a consequência direta de mentes que já não sentem a presença da natureza, já não sentem. Então, as cidades só puderam se constituir do modo que elas se constituíram, digamos, como um isolamento completo do mundo natural, porque as pessoas que construíram as cidades já não sentiam que elas faziam parte da natureza. Elas não sentiam que os processos naturais, fora delas mesmas, que elas viam nos animais, diziam respeito a elas mesmas. E aí, claro, as consequências que isso tem para a consciência do corpo, do que é o corpo, das emoções, dos nossos instintos, da sexualidade, todos aqueles elementos corporais que realmente marcam a natureza de um modo completamente inegável em nós, sofreram por essa cisão, por essa entrada na dualidade, nessa divisão de separar a nossa consciência, o nosso espírito da experiência da natureza. Então, o reencontro com a consciência não dividida, com a percepção ininterrupta da realidade como um campo vivo, um campo natural, talvez seja um dos caminhos principais e mais imediatos para que a gente possa ter o resgate de uma outra maneira de ser e aí simultaneamente fazer um salto por uma nova possibilidade de consciência.